Como não se encantar pelo corpo do ser humano? É bem difícil, né? Pois a cada dia que passa, nós descobrimos mais e mais coisas sobre o nosso corpo. E algo muito interessante que talvez você não saiba é que o ser humano é o único ser que tem a habilidade de chorar de uma forma emocional. E a maior célula do corpo do ser humano é o óvulo. E digamos que de uma forma meio irônica, a menor célula é o espermatozoide. E o óvulo da mulher, de fato, é a única célula que pode ser visível a olho nu no nosso organismo. Não deu uma estimativa correta, mas segundo os cientistas, o corpo humano ele pode possuir cerca de 95 mil quilômetros somente de vasos sanguíneos. E algo muito interessante sobre os nossos dentes é que eles são a única parte do nosso corpo que não pode se auto-regenerar. E você sabia disso? E sabe, os nossos olhos, eles são do mesmo tamanho desde que a gente nasceu. E eu vou te dizer, isso era algo que eu realmente não sabia, mas no entanto, o nosso nariz e também as nossas orelhas, elas nunca param de crescer. E o nosso cérebro é algo muito fascinante, não é verdade? Mas você sabia que o nosso cérebro, ele continua trabalhando, mesmo quando nós estamos dormindo? E o cérebro, digamos que ele fica muito mais ativo durante a noite do que durante o dia. E segundo alguns estudos que foram realizados recentemente, mostra que a nossa memória ela pode ser afetada pela posição que deixamos o nosso corpo. E isso de fato pode até mesmo acionar a nossa memória. E isso também vai depender do ambiente em que nós estamos naquele exato momento. Você sabe aqueles pelos no nosso rosto? Os pelos faciais, eles servem para alguma coisa, você sabia? E os pelos que são encontrados no resto do nosso corpo, no resto do corpo dos seres humanos, são praticamente bem inúteis e eles podem ser removidos, se isso for o que você quer. E isso pode parecer um pouco nojento, na verdade, mas você sabia que é de extrema importância? Sabe a cera que tem nos nossos ouvidos? Elas também servem e são necessárias como um tipo de escudo para os nossos ouvidos, por exemplo. E o nariz dos seres humanos também são incríveis, né? Pois você sabia que ele tem a incrível capacidade de lembrar em torno de 50 mil tipos de aromas. E além disso, as mulheres, elas podem sentir cheiros e podem identificá-los de uma forma ainda mais eficaz do que os homens. Sabe a adrenalina? Ela tem a incrível capacidade de te dar força sobre-humana. E é por isso que em algumas vezes, em algumas situações, algumas pessoas, elas conseguem levantar objetos muito pesados, que em uma situação diária, uma situação normal do seu dia, isso jamais aconteceria. Sabe os neurônios do nosso cérebro? É que a velocidade deles tende a variar bastante. E é por isso que tem algumas coisas que a gente consegue lembrar com muito mais facilidade, enquanto outras coisas a gente acaba demorando um pouco mais para se lembrar. E segundo algumas pesquisas que foram realizadas por alguns estudiosos, estima-se que quanto mais inteligente a pessoa for, mais sonhos ela vai ter enquanto ela dormir. E além disso, as pessoas mais inteligentes, elas podem sentir mais preguiça e também mais sono. E outra coisa muito interessante sobre o cérebro dos seres humanos é que, apesar dele processar os sinais de dor, ele de fato não sente nenhuma dor. E sabe os músculos que são responsáveis pela movimentação dos nossos olhos? Eles podem se mover aproximadamente 100 mil vezes todos os dias.
E se você quisesse exercitar os músculos das suas pernas da mesma maneira, você precisaria caminhar mais de 80 quilômetros. E segundo os cientistas, em meia hora, o corpo humano ele tem a capacidade de produzir calor o suficiente para ferver até mesmo um galão de água. E um ser humano mediano, ele é feito de uma forma aproximada de 7 octilhões de átomos. E digamos que se a gente for fazer uma comparação, isso seria em torno de 300 bilhões de estrelas da nossa galáxia. Isso é incrível, né? Sabe aquela sensação de vergonha quando você se cora? Sabia que não é somente o seu rosto que faz isso? Tem um órgão do corpo do ser humano que também faz isso. É o estômago, pois ele se cora também. Bem que as pessoas ficam falando, né? Ficam dizendo que o estômago ele é mais sentimental do que parece. É bom dar aquela risada, né? Sorrir no nosso dia a dia, né? Mas você sabia que são necessários 17 músculos para sorrir e mais de 40 músculos para franzir o rosto? E o nosso corpo ele trabalha bastante para isso, né? Para sorrir. Já tinha parado para pensar nisso? E você sabia que o nosso esqueleto ele se renova? E de uma forma mais exata, ele se renova a cada 10 anos. Isso quer dizer que a cada 10 anos, que a cada década, você possui um novo esqueleto. Você sabe me dizer qual que é o músculo mais forte do corpo do ser humano? E a resposta é a língua. E enquanto isso, o osso mais resistente do nosso corpo é a mandíbula. E diferente do que você ouve por aí, o suor. Dizem que ele tem aquele mau cheiro, que é muito difícil de aguentar, mas na verdade o suor em si, ele não possui um cheiro ruim. E por exemplo, o odor do corpo, ele na verdade é causado quando as bactérias da pele dos seres humanos se alimentam do famoso suor. Então, resumindo, os resíduos que as bactérias acabam liberando são a verdadeira causa desse mau cheiro que a gente tanto conhece. Sabe o nosso umbigo? Sabe que dentro dele podem estar vivendo milhares e milhares de bactérias? Muita coisa, né? E digamos que é impossível visualizar essas bactérias com os nossos olhos. Mas no nosso umbigo é cheio de bactérias. E são muito mais do que você imagina. E de acordo com os cientistas, nós, os seres humanos, somos os únicos animais daqui do nosso planeta, da Terra, que temos a incrível capacidade de produzir lágrimas de emoções. Mas e aí, agora me diz, quantas dessas curiosidades sobre o corpo dos seres humanos que você já sabia? Mas é claro que existem muito mais. Mas aqui eu quis trazer algumas curiosidades conhecidas que talvez poderiam despertar a sua atenção.